A paz do Senhor, caríssimos e caríssimas, que o Senhor possa continuar abençoando todos vocês. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta para devermos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, 22. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. O autor vai mexer com o que nós chamamos de hermenêutica. Eu sou o professor Daniel Ramos, você está no meu canal. Peço que você se inscreva, porque nós estamos estudando na EBD Adultos aqui no primeiro trimestre a supremacia das Escrituras e hoje vamos trabalhar a lição 5, como ler as Escrituras. O texto áureo, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Atos capítulo 8, verso 30. Aliás, essa palavra entendes o que lês é tema de um livro muito interessante a respeito de hermenêutica, de interpretação bíblica. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não devem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Ninguém merece, né, gente? Uma pessoa com muita técnica e pouca inspiração. Sinceramente, pode ter toda a técnica do mundo, mas as técnicas devem obedecer à inspiração, ou pelo menos devem ser subordinadas à inspiração. Nada técnico, mas sem paixão, sem inspiração, sinceramente é péssimo. O texto básico para a leitura bíblica em classe que o autor vai usar é Atos capítulo 8, verso 26 ao 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Palavra do Senhor. Você sabe que sempre ele vai usando assim, né? Ele usa muito o texto áureo dentro da leitura bíblica em classe para produzir sua narrativa. Ele vai trabalhar essa questão, caríssima, a respeito do como ler as Escrituras, que hoje nós estamos com um negócio muito sério, tudo quanto é coisa. Não, está na Bíblia, mas a pessoa não pergunta, está na Bíblia, mas que contexto? Quem foi que falou? Qual é o direcionamento disso aí? Qual é a realidade? Qual a perspectiva? Qual o contexto que o autor está usando? Não se pergunta, está na Bíblia, não é o suficiente. Por exemplo, só para vocês entenderem o que o autor está falando com a gente aqui. Um exemplo, carne. Carne na Bíblia é pecado. Carne em grego, sarx. Corpo, soma. Sarx é uma palavra muito usada no Novo Testamento, assim como soma, corpo. Sarx, carne. Carne na Bíblia é pecado. Aí alguém já fala logo assim, por causa da perspectiva paulina de explicar que carne é pecado. Carnalidade, pecaminosidade, mundanismo, essas coisas todas estão inseridas. E em Paulo, isso é verdade. Em Paulo, carne é sempre uma referência a pecado. Em João, não. E o verbo se fez carne. Verbo sarx. A mesma palavra, sarx, lá de Paulo, aparece aqui em João. Só que com um outro sentido completamente oposto. Senão você teria que dizer, e Jesus veio em pecado. Não tem como dizer isso. Não tem como dizer isso. Carne aqui em João está falando de humanidade. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não é assim que a gente ensina?
a doutrina ensina desse jeito lá na cristologia. Então, a gente tem que sempre perguntar a pergunta de $1 milhão, né? Que contexto que isso está? Qual é a realidade desse assunto, dessa proposta que o autor está dizendo? O fato de estar na Bíblia não é o suficiente. Como, por exemplo, em Deuteronômio está dizendo que se alguém aparecer na sua porta e te oferecer um outro Deus, mate-o. Não, está na Bíblia. Nós podemos fazer isso? É correto fazer isso, irmãos? Se sim, é sério? A gente pode matar os outros? Se não, mas está na Bíblia. Você está entendendo? Todo texto tem que estar inserido dentro de um contexto. Fora isso, é apenas um pretexto. O autor vai trabalhar a nossa lição aqui hoje, essa riquíssima e deliciosa lição. Louva a Deus pela vida do amado pastor Douglas Batista, em 3 pontos. No primeiro, ele vai falar que a Bíblia precisa ser interpretada. No segundo, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Claro, por que pressupostos pentecostais? Porque nós estamos lendo a Bíblia de dentro de uma compreensão. Eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, nascido e criado na igreja, nascido e criado na Assembleia de Deus, amo falar isso, né? Meu testemunho não tem graça nenhuma. Aliás, se eu fosse gravar um DVD, daria 1 minuto de DVD no máximo. Olha que lindo meu testemunho. Nasci crente, cresci crente, permaneci crente, estou crente até hoje e espero permanecer crente até a volta de Jesus. Acabou o testemunho. Obrigado, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo já pode dar benção apostólica, entendeu? Esse é meu testemunho. E sempre fui da mesma igreja, sempre da Assembleia de Deus. E nós temos uma hermenêutica. A hermenêutica dos irmãos presbiterianos é diversa de nós. Mas a nossa é a certa, desse errado? Não, irmãos, é diversa. Diversa não significa necessariamente errada. Aliás, quem tem identidade pode dialogar com qualquer pessoa. Mas eu sou arminiano, eles são calvinistas. E qual é o problema? Calvinismo, arminianismo é só um ponto. Nós devemos preocupar mais com as coisas em comuns do que com o que diverge. Aliás, nós somos um só povo. É um só sangue, uma só cruz, um só Cristo, um só Deus encarnado e um só céu que todo mundo vai. O resto é besteira, é vaidade. Terceira regra, a terceira tópico aqui é regras básicas de interpretação que ele vai nos ensinar. Vamos embora então, sem chorumela, né? Você vê que toda a lição aqui trabalha a parte primeira de uma matéria chamada bibliologia, né? Quando a gente vai estudar bibliologia ou então introdução às Sagradas Escrituras, é apenas o primeiro tópico. Toda a lição aqui é o primeiro tópico dessa matéria, né? A Bíblia precisa ser interpretada. A palavra-chave aqui é leitura, né? Sem leitura não há interpretação, não tem jeito, né? Eu repito novamente, qual é o seu método, irmão Daniel, de leitura da Bíblia? Leia a Bíblia como quem está saboreando um delicioso prato, sem pressa para acabar. Hoje tem que ter 4 capítulos. Não leia a Bíblia em um ano. Leia a Bíblia. Vai lá em Gênesis capítulo 1 e começa a ler. Sem pressa, irmão, para terminar. Leia a Bíblia com desejo de absorver, com desejo de aprender, com desejo de ser edificado, consolado, exortado, com desejo de conversão. Não com desejo de acabar logo. Isso é um problema muito sério. Eu não gosto muito desses métodos de leitura da Bíblia em um ano. Pra que isso, gente? Aí o cara fica desorientado, né? Hoje eu não li meus 2, 3 capítulos que eu tinha que ler. Amanhã eu vou ter que ler 5, porque é 2 de amanhã e mais 3 de hoje. Não precisa disso. Aí o cara tá com tanta pressa para terminar que ele nem degusta o que realmente está nas entrelinhas. E aí você acaba perdendo o melhor da festa. É como ir numa festa preocupado apenas com a roupa que você está vestido e não curtir as pessoas que estão lá, as comidas que estão lá, as experiências que aconteceram lá. A preocupação da pessoa é única e exclusivamente com a roupa que ela está vestida.
quem lê a Bíblia com a meta de terminar, não está lendo Bíblia, não. Você está perdendo seu tempo. Eu não gosto desses métodos. Ó, pra você ver, eu falo de dentro de uma orientação pentecostal. E eu gosto da questão mística, espiritual, sabe? Vamos ler para degustar, para que, não tem problema não, se perca uma semana em 2, 3 versículos, eu já fiz isso tanto. E deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Eu não sei se vocês são assim, mas eu costumo ter essa experiência com Deus. Isso varia de pessoa para pessoa, é claro. Às vezes o Senhor me pega ali 2, 3 meses, em um trecho de 4, 5 versículos da Bíblia, eu fico naquilo ali e vou remoendo e meditando e leio, releio em outra tradução, releio em outra Bíblia e vou lendo e lendo de novo e ouço pregação sobre aquele assunto. E é intenso, irmãos, é muito profundo. É lindo demais isso. Então vamos lá, a Bíblia precisa ser interpretada. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e eigen, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Exegese é tirar de dentro para fora. Assim, o alvo da exegese é deixar as Escrituras dizerem o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Desta forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu dizer, é necessário minucioso exame das Escrituras. 2 Timóteo 2,15. Além do mais, eu diria que até mais precioso que o exame das Escrituras, que aparentemente parece algo bem exaustivo, mas carece de nos esvaziarmos para ouvir o Senhor. Esvaziar as nossas vozes, esvaziar a nossa razão, esvaziar a nossa perspectiva, esvaziar a nossa pretensão e deixar Deus falar porque Ele quer falar. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados nos textos sagrados cooperam na compreensão real do real significado das palavras inspiradas. Verdade, Efésios 3, 10 ao 18. Quanto mais você estuda sobre a Bíblia, mais da Bíblia você vai conseguir absorver. Isso é fato, né, gente? Quanto mais eu faço uma receita de bolo, mais íntimo e prático daquela receita eu vou fazendo. Né? Um pedreiro, por exemplo, ele tem 10 anos de experiência. Quanto mais tempo de experiência tem, melhor vai ser o produto final, o acabamento final. A produção da casa mais rápido, mais econômico, mais proveitoso, mais relevante. Isso é fato, né? Quanto mais faz, melhor. Aí o irmão virou assim, então... E quando acabar o Apocalipse, irmão Daniel, que você fica sugerindo que a gente leia a Bíblia sem ter vontade de terminar, mas pelo fato de ler mesmo. Quando você terminar o Apocalipse, você começa a ler Gênesis de novo, para sempre, vai lendo para sempre. Todo dia lê um pedacinho, para sempre. Para sempre. Uai, aí a pessoa fica assim para mim, esse método, irmão, o método que eu defendo é esse, leia a Bíblia para sempre. Mas você não quer ler a Bíblia toda, então todos os dias medite no texto da Bíblia, para sempre, para sempre, para sempre. Abra sua Bíblia e vai meditar, medita lá no texto. Não aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, toda hora, tem esse negócio não. Eu não gosto, leia a Bíblia em um ano, eu não gosto desses métodos, sinceramente, eu acho que isso aí está mais preocupado com terminar de ler com a leitura do texto, ganha muito pouco, ou quase nada, para dizer a verdade. Ele vai falar agora um pouquinho das limitações dos leitores, ainda aqui no tópico primeiro. Neste aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Claro, o texto pertence mais a quem leu, mais a quem está lendo, de que de fato a quem está escrevendo, né? Isso é fato. A gente percebe isso claramente, ou mais claramente, por exemplo, nas poesias. Qualquer poesia que você lê, é muito mais você que está lendo do que o poeta que o compôs, né? Ou que a compôs. Isso porque todos os leitores são também intérpretes, Daniel 9:2. O problema dessa constatação resiste nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia, Efésios 4:22. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Segundo Pedro 3,16, em virtude dessa nossa inclinação pecaminosa, a palavra mais interessante que seria aqui, nossa inclinação corrupta, né?
de adequar ao nosso pensamento e não pecaminoso, ainda que corrupção é pecado, mas acho que seria melhor a palavra aqui dentro. Em virtude da nossa inclinação corrupta, né, precisamos, que nos induz ao erro, Romanos 8:7, precisamos usar métodos sadios que nos utilizem ou nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Romanos 12:2. Esta é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. 1 Timóteo 4:13, Apocalipse 1:3. Ele vai falar agora um pouquinho da natureza das Escrituras. Estamos ainda dentro do tópico primeiro, que a Bíblia precisa ser interpretada. Neste ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, no período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, profecias, parábolas que precisam ser interpretados sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário quando elas foram redigidas. Mateus capítulo 5, verso 18. Aqui ele está dizendo que a gente precisa de uma série de coisas para a compreensão das Escrituras. Mas quem não tem a disposição de toda essa instrumentalidade, esvazie-se, chama pelo Espírito Santo e deixa o texto falar com você. Não diga, é você que está dizendo isso. Não, ouça o que o texto está dizendo. A sinopse do tópico primeiro é: as Escrituras precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. É muito lindo isso aqui. Vamos agora para o tópico segundo, os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia como um católico? Não tem jeito. A minha hermenêutica não é católica, o meu comum não é catolicismo. Eu posso ler a Bíblia como um crente tradicional? Não tem como. Meu comum não é o tradicionalismo. Eu sou de uma igreja pentecostal de missão. E eu tenho que ler a partir deste contexto, é nessa realidade que eu estou inserido. E é muito interessante quando a gente observa essas realidades. Então quer dizer que eu não posso pegar um livro de um adventista para ler, de um presbiteriano para ler, de um metodista para ler? Claro que você pode. De um autor católico, você pode ver que na minha estante tem muito autor católico, Ratzinger, como é que chama? Kimmel, aquele outro lá que foi praticamente o assessor do Concílio Vaticano II, esqueci o nome dele, Hanner, né? Karl Hanner, e outros, James Dunn, amo esses autores, amo, Alberto Casalenho, amo esses caras, e a minha cultura aumenta muito. Eu, antes de ler só assembleiano, leio como assembleiano e termino a leitura muito acrescido, evidentemente, a assembleiano. É muito interessante isso. Pode sim, claro, deve ler. Acho que o diálogo é muito bem-vindo dentro do cristianismo, né? A palavra é diálogo. A palavra é Deus dialogando conosco. Se Deus pode dialogar com o homem, por que o homem com o homem não pode dialogar? Nem a divergência teológica ou a diversidade hermenêutica apenas enriquece o todo, né? Isso é muito bonito. O que não pode é se tornar sectário, isolado, parado, fechado. Isso é doentio. Meu Deus do céu, não há inteligência nisso. Segundo, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Qual a autoridade da Bíblia? Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Nossa autoridade final em questões de fé e prática, fé, fidei, prática, praxis, segundo Timóteo 3,16. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino, Romanos 15:4. Nesta compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos, Apocalipse 22:19. Acatamos suas doutrinas e reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Sim,
Se aconteceu com o pensamento hermenêutico principal da Escritura se aconteceu com os apóstolos, tem que acontecer com a gente. Daí dá-se a igreja apostólica. Tudo que eles fizeram a gente tem que fazer. Até na ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos transmiti. Isso aí é a chave apostólica. Eu recebi, eu quem? Nós apóstolos. Recebemos o Senhor e transmitiu para vocês. Vocês quem? Igrejas posteriores. Vamos ver um pouco de iluminação do Espírito Santo ainda dentro dos pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Efésios 1, 17 e 18, 1 João 5, 20. Somente o estudo racional não é o suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede maior compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 10. Ou seja, eu posso ter todo o aparato das ferramentas de hermenêutica e, evidentemente, quanto mais ferramentas eu tenho em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer esfera, melhor aquilo que eu vou trabalhar será trabalhado. Ferramenta nunca é demais. Dentro dessas ferramentas todas, eu preciso contar com a iluminação do Espírito, que é a grande reclamação que eu tenho dos pregadores que vêm na minha igreja. Eu congrego no Templo Central das Assembleias de Deus de Belo Horizonte, e o que mais me chateia é que ver que os pregadores, não todos, mas a grande maioria esmagadoras que vêm pregar aqui na nossa igreja, eles pregam de forma tão metodologicamente perfeito, tão dentro da ferramenta hermenêutica, dentro da ferramenta da homilética, que é a arte de produzir sermões, tão perfeito, tão arrumado, tão bem construído, que esvazia, não que a ferramenta excessiva seja ruim, mas que parece que se esquecem da inspiração. A iluminação faz falta. Todo esse aparato de ferramenta deve estar a serviço da iluminação. É a mesma coisa de uma pessoa extremamente experiente fazer bolos de festa, esses bolos que são cheios de enfeite, tiver todas as ferramentas, tiver todos os itens prescritos na receita, mas não está inspirado. Gente, eu não estou afim de fazer um bolo hoje. Ou seja, não vai sair uma coisa que presta. Ainda que ele seja o melhor profissional do mundo, ele tem que estar inspirado. Ou seja, todas as ferramentas que nós temos para uma boa pregação, para uma boa palavra, carece também de inspiração. Se o Espírito não nos inspira, se o Espírito não nos ilumina, a palavra fica maçante. E vou dizer uma coisa terrível, irmãos e irmãs, fica enfadonho, enfada. Do ponto de vista homilético, do ponto de vista hermenêutico, é brilhante, o cara alcança nota total. Mas do ponto do saciar a igreja com uma palavra verdadeiramente vinda do trono de Deus, é um tédio. Isso é muito complicado quando não se tem inspiração. Ainda dentro de pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, vamos ver o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor, Marcos 16, 20. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas prescreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4, verso 38 e verso 39. Ressalta-se também, porém, que nem que Vou ler novamente. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica.
Somente as Escrituras é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, apenas, né? A palavra de Deus é superior a tudo e a todos. Ah, mas esse não é o costume da nossa igreja. O costume da nossa igreja está pautado onde? Na palavra do Senhor. Quem é maior, o costume ou a palavra? É uma das questões mais complicadas do dia de hoje, porque nós estamos enfadados de costume que não produz coisa nenhuma, a não ser aborrecimento. Eu não quero tocar aqui em questões polêmicas, mas uma das coisas que eu mais enfrento problemas é com relação à minha barba. Né? Os irmãos, não, irmão Daniel, mas não é o costume da Assembleia de Deus. Peraí, eu sei que não é o costume da Assembleia de Deus, mas o costume da Assembleia de Deus ele é descrito a partir do conhecimento da palavra. Ele não tem nenhuma prerrogativa contra a palavra. Aliás, quem colocou barba na minha cara foi Deus. Quem é maior, o costume ou o Senhor? Quem é maior, a instituição ou a Bíblia? Isso é muito sério. Então nós temos que deixar de besteira, de chocarrice, de bizarrice, coisa que não produz sentido nenhum, que não faz a menor diferença, que não tem nenhuma envergadura bíblica para defender, nenhuma fundamentação na doutrina, para ficar defendendo essas coisas. Não, fulano defende a doutrina. Que doutrina que é defendendo? Na verdade, o cara está defendendo é costume. Costume de tolo, que não leva, não acrescenta, não modifica, não transforma, não faz nada. Né? Faz nada. É como você colocar um monte de pedra de gelo numa frigideira ligada. Qual o sentido de pedra de gelo numa frigideira ligada, gente? Que sentido que tem isso? Não era melhor colocar água? Né? Que sentido que tem um monte de pedra de gelo dentro de uma panela no fogão? Que sentido que tem isso? Bom, fica registrada a minha crítica. Aliás, eu não tenho medo de mudar de ideia, não, porque eu não tenho medo de pensar. Se você tem um pensamento diferente queira colocar aqui, claro, com todo respeito, né? Porque nós estamos tratando as pessoas, estamos tratando questões. Imbecis que ficam um brigando com o outro. As pessoas inteligentes discutem a respeito de perspectivas, a respeito de interpretações, a respeito de opiniões. Agora, agressão pessoal já é coisa de imbecil, né? Infelizmente, nós temos mais isso. Quando a pessoa não tem fundamentação, começa a xingar o outro. Mas, enfim. Terceiro tópico, regras básicas de interpretação. Vamos lá, e vai citar 3 regras. Primeiro, a escritura é sua própria intérprete. Princípios de interpretação bíblica. E terceiro, ele vai usar uma advertência, né? Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Vamos lá? A hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Isso tudo fundamentado em Isaías capítulo 8, verso 20. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da escritura é o resultado de um único autor divino. Provérbios 30, versos 5 e 6. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Eu falo isso aqui praticamente em todo vídeo. Texto fora do contexto é pretexto. Deste modo, observando esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, segundo Pedro 1,20. Por exemplo, de onde nós tiramos que barba não pode ser usada na igreja? Isso é interpretação particular. Que sentido que tem isso? Ainda ficar brigando por causa disso, gente.
Nossa, como nós somos meninos, hein? Meninice é mato. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade, segundo Pedro, capítulo 21. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Atos 17:11. Uma vez nós estávamos vendo um testemunho de uma irmã numa determinada igreja, que ela estava indo embora para casa e um rapaz de 16 ou 17 anos, alguma coisa assim, foi assaltar ela com a arma. Mas naquele momento, um policial viu e atirou contra o rapaz, a irmã gritou em cima do rapaz já morrendo. Morre, desgraçado. Morre, seu maldito. Ninguém pode tocar na ungida do Senhor. Uma coisa dessa é surreal. A igreja ouvindo aquilo ali ficou um olhando para o outro. Falando, o que está acontecendo aqui? É muito complicado um negócio desse, né? Deus não tinha nada a ver com aquilo ali, não. Aliás, foi uma tragédia no todo. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas... Trava-língua, você viu? Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo, porque de fato só Deus é perfeito. 1 Coríntios 2:12. Eu não preciso dizer mais nada, gente. Isso aqui tá bonito demais. Vamos falar sério. Concluímos que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Neste mister, somos auxiliados pela exegese, pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretada à luz das sagradas escrituras. O que a igreja crê e o que a igreja professa. Todo costume tem que vir da Bíblia. Todo comportamento tem que vir da Bíblia. Toda tradição tem que vir da Bíblia. Tudo que nós falamos tem que vir da Bíblia. Tudo que nós pregamos tem que vir da Bíblia. Nós comungamos a Bíblia. Fora disso, é besteira. É meninice. E não tem como discutir esse assunto, não. Goste você ou não, tem coisa que não dá para fundamentar. Porque a gente sabe que é da mentalidade de pessoas que tinham baixo conhecimento bíblico. E isso é fato. Fique com Deus, que a verdade possa vos libertar. Essa lição é belíssima. Pode dar o joinha aí que eu tô esperando, viu? Belisca isso aí que a gente adora, tá bom? Se inscreve no canal que eu te espero na próxima lição e não se esqueça de orar por este professor que precisa muito da vossa intercessão. Beijo no coração, fiquem com Deus.